Glórias a Deus. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Glórias ao nome santo do nosso Deus. Shalom, amados. Vamos chegando, vamos chegando. Que bênção! Rafael ministrando, adoração. Oh, glória a Deus. O Rafael é um apaixonado pelo trono. O Rafael é um adorador, apaixonado, extravagante, daqueles que se entregam nas asas do Espírito e que vão até águas profundas. Ele é daqueles que não se contenta com águas rasas, é daqueles que não se contenta com águas sobre os artelhos nem sobre os joelhos. Ele quer mergulhar, ele quer ir mais fundo. Louvado seja Deus. Eu estava aqui adorando ao Senhor e agradecendo a Deus, né? Dizendo, Senhor, como é bonito ver, né? Como é lindo ver esta geração se levantando, esta geração apaixonada pelo Senhor, jovens que amam a adoração, que amam a presença do Senhor. E como nós, como igreja, como ministério, temos sido agraciados com jovens cheios do Espírito, cheios da vida de Deus, cheios de paixão pelo Senhor Jesus, jovens com chamados diferentes, jovens com vocações diferentes, com dons diferentes, mas ambos apaixonados por Jesus, compreendendo que Ele é o centro de todas as coisas, Ele é a razão de todas as coisas. O que dizer da família Opposite Way, né? De todos aqueles meninos, meu Deus do céu, apaixonados pelo Senhor, apaixonados pela adoração, apaixonados pela palavra, vidas dedicadas ao Senhor. O que dizer da Juliana, esta coisa linda, linda por fora, linda de coração, cheia do Espírito Santo, cheia de vida, e toda a equipe de louvor da Fine Glory Londres, meu Deus do céu, o Sávio, o Rafael, o André, o Jonathan, o Lucas, meu pai, é tanta gente, é tantos cantores, né? A Thaís, a Sildésia, são vidas que você diz assim, meu Deus, quanto de Deus esta geração tem, quanto de Deus eles têm para oferecer. E hoje eu quero, neste culto, louvar a Deus também por um ministério que tem sido assim fundamental na Fine Glory, que é o ministério de crianças. Eu quero louvar a Deus porque, como vocês já sabem, nós somos uma igreja onde o número de recém-nascidos é muito grande. Proporcionalmente para o tamanho da igreja, nós nunca ficamos sem ter pelo menos uma grávida nesta igreja, né? As grávidas são o ponto central. Eu acho tão interessante quando a pastora Rose, que é líder da oração na igreja, do relógio de oração, e a pastora Rose coloca lá todas as sextas-feiras, caso você não saiba, toda sexta-feira, do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, há um relógio de oração que há anos, toda sexta-feira, cobre 24 horas de oração, de intercessão, por todos os pedidos de oração que chegam aqui, por todas as causas, é gerada em oração, em adoração, 24 horas, toda sexta-feira. E lá está a lista das grávidas, né? Eu acho tão bonitinho. Às vezes a lista vai diminuindo um pouquinho, daqui a pouco ela estica mais um pouco. E a cada dia o Senhor tem abençoado e trazido mais e mais e mais e mais crianças no nosso meio, né? E Deus tem levantado um ministério tremendo nesta área, sob a liderança da Thaís, e hoje ela fez um culto das crianças, né? Eu acompanhei alguns trechos que me foi mandado no Instagram, do culto das crianças, sobre a ressurreição. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou, e que coisa tremenda, né? Que coisa tremenda. Ver esse trabalho fantástico de investimento nas nossas crianças, e eu não poderia aqui hoje deixar de agradecer a Deus pela vida da Thaís, que lidera aqui juntamente com seu esposo Carlos e toda a sua casa, e também em Bristol, né, a Priscila e o Maurício, que têm se dedicado às nossas crianças com a sua equipe e têm feito um trabalho assim extraordinário. Então, eu quero louvar a Deus por estas vidas preciosas
Eu quero louvar a Deus. Eu quero colocar, Pai, nesta noite, diante da tua presença, diante do teu altar, as nossas crianças, rogando uma proteção especial sobre cada uma delas, rogando, Senhor, que do céu se derrame chuvas sem medida sobre cada uma das nossas crianças, aquelas que já estão no nosso meio e aquelas que estão sendo geradas no ventre das suas mães, que elas sejam envolvidas num manto de proteção. Oramos e rogamos pela vida dos nossos líderes da rede de criança, a Thaís e o Carlos, a Priscila e o Maurício, que eles sejam, ó Deus, assistidos em todas as áreas da sua vida, que eles sejam, Pai, cheios do teu Espírito, que uma unção específica para lidar e para educar nos caminhos da verdade as nossas crianças seja liberada sobre a vida deles, que a recompensa do céu venha sobre estas equipes, ó Deus, que têm feito um trabalho extraordinário no nosso meio, por quem nós somos gratos e a quem nós rogamos, ó Deus, as bênçãos do céu sobre cada um deles, Pai, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém, amém e amém. Você diz amém a essa oração? Se você ainda não compartilhou esta live, faça isso agora, convidando outras pessoas para também fazerem parte deste momento, desta comunhão da igreja. E como falou o Rafael, hoje é o nosso, em nome de Jesus, é o nosso último culto a partir daqui de casa, né? A partir do próximo sábado, os nossos cultos serão transmitidos a partir do santuário da igreja, né? Nós estaremos liberando a palavra, liberando a pregação a partir do santuário. Então, nós louvamos a Deus, porque depois de um ano cultuando a partir dos nossos lares, nós, com restrições, número limitado de pessoas, durante a semana, a Manu vai estar liberando o link onde as pessoas podem reservar o seu lugar no templo, pois o número será limitado, nós ainda vamos ver quantas pessoas nós conseguimos colocar de forma segura dentro do santuário, mas nós estaremos celebrando na próxima semana, no próximo sábado, a ceia do Senhor, é Páscoa, e nós estaremos celebrando a ceia do Senhor a partir do nosso santuário, do santuário da igreja Holy Park Methodist Church, aqui em Londres, em Crochet Hill, e no domingo, nós estaremos ministrando a partir da Batista Church, Pathway Baptist Church, em Bristol, né? Também estará voltando o culto em Southend-on-Sea, em Canterbury, e nós estaremos cultuando a partir do templo e liberando a palavra online para poder chegar nos 4 cantos desta terra, e todos os dias, às 19h30, 7 horas horário de Londres, nós estaremos trazendo o encontro na sala do trono. Estaremos ministrando ao Senhor a partir dos nossos lares, momento de adoração, momento de oração, pois essa porta que Deus abriu, ninguém fecha, ela continuará aberta para a glória do nome do Senhor. Amém, meus queridos? Estamos felizes, ainda buscando de Deus muita sabedoria de como administrar, como viver esta nova realidade. Não somos mais os mesmos, a igreja nunca mais será mais a mesma, né? E eu digo a igreja como corpo de Cristo, e precisamos ouvir o Espírito e saber como que ele vai nos conduzir neste novo normal, né? Nesta nova realidade normal. Mas nós estamos com ele para o que der e vier. Para os caminhos que o Senhor nos chamar, nós iremos com ele. Irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor. Esse é o nosso cântico. Não tem problema. Quando o Espírito disse dentro de casa, a gente ficou dentro de casa. Quando ele diz agora pode voltar ao templo, a gente volta. Tem restrições, a gente obedece. Mas nós vamos com ele. Nós só não abrimos mão da sua presença gloriosa. Nós só não abrimos mão de estar aos pés do Senhor. Isso aí é inegociável. Não abrimos mão da adoração, não abrimos mão da palavra, não abrimos mão da oração, não abrimos mão do estar aos pés do Cordeiro. Isso é inegociável. Agora, as formas como nós vamos operacionalizar isso, a gente se ajusta. Isso aí não tem nenhum tipo de problema. Só não podemos perder a essência. Cristo em nós, a esperança da glória. E continuando os nossos estudos acerca de Apocalipse, hoje nós chegamos no capítulo 16. Uma mensagem bem pesada, né? Mas vocês já estão acostumados a comerem feijoada espiritual.
Então não tem nenhum problema. Vamos à palavra de hoje, que está no capítulo 16 de Apocalipse. Eu vou fazer a leitura do capítulo e nós iremos destacar alguns pontos. Estão prontos? Estão prontos? Estão prontos para mergulhar nas 7 taças da ira de Deus? Estão prontos para mais este capítulo que nos faz compreender, compreender o nosso destino eterno, o nosso futuro, onde tudo vai terminar, como tudo vai terminar. A vitória é grande. Aleluia! Diz assim a palavra do Senhor em Apocalipse 16. Então ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro saiu e derramou a sua taça sobre a terra. E apareceu uma chaga feia e dolorosa nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreram todos os seres viventes que estavam no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizer: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras o santo, porque julgaste estas coisas. Porquanto derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes destes a beber, são merecedores disto. E ouvi uma voz do altar responder: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Os homens foram abrasados com grande calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, mas não se arrependeram para lhes darem glória. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O seu reino se fez tenebroso. Os homens mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram contra o Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então eu vi 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. São espíritos de demônios que operam sinais e vão ao encontro dos reis de todo o mundo a fim de congregá-los para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Então congregaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve relâmpagos, vozes, trovões e um grande terremoto como nunca havia havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. A grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. Deus se lembrou da grande Babilônia, para lhes dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não mais se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras que pesavam cerca de 1 talento, e os homens blasfemaram contra Deus por causa da praga da chuva de pedra, porque a sua praga era muito grande. Uau! Que cenário terrível, não? Chegamos às 7 taças da ira de Deus sendo derramadas. E é interessante, irmãos, ressaltarmos algumas coisas, e eu enumerei algumas aqui para nós podermos meditar em cima desse texto. A primeira coisa que me chama a atenção é que as 7 taças, elas têm uma grande semelhança com as 7 pragas do Egito. Por quê? O juízo. O que nós vemos no Egito? O juízo.
o juízo de Deus. E é interessante a semelhança daquilo que está sendo feito, águas sendo transformadas em sangue, catástrofes que aconteciam, coisas que aconteceram no Egito. Deus disse a Abraão que o seu povo ficaria cativo no Egito por 400 anos e que depois Deus os tiraria com mão forte, mas que Deus julgaria a nação que escravizou a descendência de Abraão. E assim Deus o fez. Depois de 430 anos, Deus enviou Moisés como libertador do povo. Mas antes de Deus tirar o povo do cativeiro do Egito, Deus mesmo endureceu o coração de Faraó, revelando a sua soberania para não deixar o povo ir. Para quê? Para que Deus, antes de tirar o povo do Egito, julgasse os deuses que ali eram adorados. Cada uma das pragas que Deus mandou sobre o Egito manifestam a ira de Deus, o juízo de Deus. Mas há algo interessante. As pragas que Deus mandou sobre o Egito, elas não atingiam o povo de Deus. E a última praga, a praga da morte dos primogênitos, quando o anjo da morte passeia pelo Egito na Páscoa, hoje é Páscoa em Israel, né? Na Páscoa, a única força que detinha o anjo da morte era uma marca, a marca do sangue do Cordeiro. A marca do sangue do Cordeiro sobre os umbrais das portas identificava que aqueles que estavam ali dentro estavam em aliança com Deus Todo-Poderoso. Que coisa gloriosa, não? E é interessante porque quando nós chegamos aqui no capítulo 16 de Apocalipse, nós vamos entender que aqui também, no meio da ira de Deus, nós não encontramos a igreja de Jesus Cristo. Creio eu, do fundo do meu coração, que este cenário se dá durante a grande tribulação. Esse cenário aqui se dá antes do retorno de Jesus Cristo com a sua igreja, quando a igreja já não está mais nesta terra. Esta ira de Deus, as taças da ira de Deus. Também nos faz entender a comparação entre as taças, como nós falamos na semana passada, e as trombetas. Qual a diferença que existe entre as 7 taças e as 7 trombetas? Lembra do que nós falamos? As 7 trombetas são advertências. Todas as liberações de Deus de juízo durante as trombetas, elas são em parte. A terça parte da terra é afetada, a terça parte do mar é afetado, a terça parte dos homens vão morrer. Por quê? Porque as trombetas vêm acompanhadas de misericórdia. E as taças? As taças são a consumação da ira de Deus. Aqui não tem mistura. Aqui não tem misericórdia. Aqui é o juízo de Deus sobre aqueles que carregam a marca da besta. Nas trombetas, a ira vem misturada de misericórdia. Nunca se esqueça disso. E nas taças vem sem mistura. Um princípio que é repetido nas Escrituras. Deus sempre adverte antes de punir. Por que as trombetas vêm depois das taças? Vêm antes das taças, aliás? Porque Deus sempre adverte antes de punir. A Bíblia diz que aquele que muitas vezes advertido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que lhe haja cura. O juízo nunca vem sem que Deus chame primeiro ao arrependimento. O juízo nunca virá sem que Deus dê uma chance de haver arrependimento. E outra coisa que este capítulo vai nos mostrar muito claramente é que a humanidade, irmãos, está dividida entre os que têm o selo do Cordeiro e os que têm o selo da besta. Os que estão diante do trono de Deus e os que são atormentados eternamente. Não existe neutralidade no universo. Ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Ou você faz parte do reino de Deus ou você faz parte do reino das trevas. E neste tempo que nós estamos vivendo, é um tempo que eu diria de trombetas de Deus. O Senhor está nos chamando ao arrependimento.
O Senhor está nos chamando a olhar para a cruz. O Senhor está nos chamando a olhar para o Calvário. Nós não estamos vivendo a ira de Deus sobre a terra. Nós estamos vivendo o chamamento de Deus, a convocação do Espírito, o chamado do Espírito para que nos arrependamos e não pereçamos juntamente com o mundo. O Senhor está nos convocando. O Senhor está dizendo: vem, ainda há tempo. É tempo de conversão. É tempo de conversão. Mas, queridos, quando chegamos no versículo 1 e no versículo 2, a terra é atacada. A primeira taça. A primeira taça, a terra é atacada. Olha o que vai acontecer. Versículo 2 diz assim, no versículo 1 diz assim: derramei sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro saiu e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceu uma chaga feia e dolorosa nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Que coisa terrível! Que coisa terrível! E aqui vai definir o público-alvo da ira de Deus. Olha aqui sobre quem a ira é derramada: sobre aqueles, os homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. A ira de Deus não está destinada à igreja. A ira de Deus não está destinada aos salvos, aos santos do Cordeiro. Por quê? Porque Deus fez cair sobre Jesus a ira de Deus. A parte, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A nossa parte na ira de Deus, Jesus Cristo levou sobre si na cruz do Calvário. E hoje nós fazemos parte dos milhares e milhares e milhares que têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Aleluia! O castigo que nos traz a paz estava sobre eles. Então, para quem está destinado esta ira do capítulo 16 de Apocalipse? Está destinado para os que têm a marca da besta e o adora. A segunda taça, no versículo 3 diz: o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou se tornou em sangue como de morto, e morreram todos os seres viventes que estavam no mar. Veja uma coisa que é importante nós salientarmos aqui. Não se trata de algo literal, de que o mar, todos os oceanos irão se transformar em sangue, mas o que é que isso aqui está trazendo? Catástrofes no meio do mar. Certo? É algo meio que figurado, ok? A visão de algo catastrófico, né? Olha o que é que ele vai dizer: um colapso na natureza, o mar se torna em sangue, morte dos animais marinhos. Olha o que é que ele vai dizer: morreram todos os seres viventes que estavam no mar. De repente, catástrofes que trarão morte nos animais do mar. Quando chega no versículo 4 e no versículo 7, o que é que nós vamos ter agora? Os rios são atacados. O que é que os rios falam? Água potável. Água potável. As águas potáveis serão contaminadas. Que coisa terrível! As fontes das águas se tornam em sangue. Águas de beber. Águas que o homem necessita para viver, elas se tornam impróprias para o consumo. Catástrofes naturais, vindas pelo juízo de Deus. E aqui tem algo que é muito interessante. Muito interessante. Quando chega no versículo 5, diz assim: então ouvi o anjo das águas dizer: justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, o santo, porque julgastes estas coisas. Por quê? Porque derramaram o sangue de santos e de profetas. O juízo de Deus derramado sobre as águas potáveis é uma resposta à oração dos mártires que estão debaixo do altar de Deus e clamam: até quando, Senhor, tu não vingarás o nosso sangue e dos nossos irmãos, os profetas? E Deus diz: aguente por mais um pouco. Amados, vale aqui fazer um parêntese.
Eu sei que muitas vezes é até difícil ouvirmos ministrações como essas, porque nós temos uma ideia de um Deus que não se ira, de um Deus que não derramará sua ira. E isso é uma ideia equivocada. Nós estamos vivendo debaixo da graça do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós somos um povo abençoado, é privilegiado, e é privilegiado. Porque nós mesmo na ira de Deus agora, mesmo nos juízos de Deus, eles nunca vêm sozinhos. Eles vêm carregados de misericórdia por causa de Jesus, por causa do Espírito Santo que habita em nós. Mas um dia tudo isso terminará e o mundo precisa saber disso. A nossa geração precisa saber disso, de que Deus se ira sim, de que aqueles que não aceitaram a Jesus como seu único Senhor e Salvador sofrerão a ira do Deus Todo-Poderoso, de que Deus não reterá sua ira. Nós precisamos advertir, amados irmãos, o inferno é uma realidade, Satanás é uma realidade. A maior tristeza que nós estamos vendo nos nossos dias é o número exorbitante de pessoas que estão partindo desta terra e sabemos muitas vezes que grande parte deles está partindo sem conhecer a Jesus, para uma eternidade sem segurança. Sem segurança. Nós não podemos pregar um evangelho do Deusinho paz e amor, onde Deus não... Não, irmãos. Olhamos para o futuro e nós vamos encontrar a humanidade sendo punida, recebendo a ira de Deus. Por que nós não a receberemos? Porque Jesus já recebeu no nosso lugar. Porque nós aceitamos o sofrimento dele no nosso lugar. A nossa parte ele levou sobre ele. A nossa parte ele levou. Não é que Deus foi conivente conosco. Não é que Deus, só porque é crente. Não, não é porque é crente, não. Não é porque é evangélico, não. Não pense que Deus ignorou nossa dívida, não. Não pense que Deus simplesmente fechou os olhos para a nossa dívida, para o nosso pecado, para a nossa condenação. Não, não foi isso que Deus fez. Deus é justo. Jesus pagou a nossa dívida. Jesus pagou. Jesus pagou. Nós não fomos livres fugindo do inferno, não. Nós fomos comprados pelo sangue bendito de Jesus Cristo de Nazaré. E não somente nós, mas toda a humanidade. O preço que Jesus pagou é mais do que suficiente para que nenhum homem neste planeta vá para o inferno. Ele morreu por todos. A Bíblia diz que um morreu por todos, logo nele todos morreram. O preço é suficiente para salvar a mim. O preço é suficiente para salvar você. Basta crer. Mas não pense o homem que vai pisar o sacrifício de Cristo Jesus, que vai rejeitar a obra do Calvário e vai ficar por isso mesmo. A dívida existe, o salário do pecado é a morte. Alguém vai ter que pagar esta conta. Não pense que a eternidade vai ignorar, nem Deus vai ignorar esta dívida, nem Satanás vai ignorar esta dívida. A dívida vai ter que ser paga. Ou Jesus paga por você, ou você mesmo a pagará. Ele já pagou por toda a humanidade. Aqueles que aceitaram este pagamento estão isentos desta dívida, porque ele já pagou. Repito, ele pagou. Ele não nos tirou do inferno escondido enquanto o diabo dava um cochilo. Nós não somos salvos por fazermos parte de um grupo religioso. Nós somos salvos por aceitar o sacrifício que Jesus Cristo pagou por nós na cruz do Calvário. Pagou! Pagou! Mas a dívida, ela existe! Ela é real! Ao falarmos destas coisas, nós estamos fazendo o quê? Advertindo a humanidade. Ainda há tempo. Você está vivo hoje. Ainda há tempo. Há tempo para mim, há tempo para você. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Aleluia! Aleluia!
E aqui, do versículo 4 até o versículo 7, o que é que nós vamos encontrar? Deus vingando o sangue daqueles que derramaram sangue por amor ao nome de Jesus Cristo. E olha o que é que o anjo vai dizer: justo és tu, Senhor, que és e que eras o santo, porque julgastes estas coisas, porque derramaram o sangue de santos e de profetas, também tu lhes deste sangue a beber, são merecedores disso. São merecedores disso. Pastor, Deus mata e como? O que impede de Deus nos destruir hoje? O sacrifício de Jesus Cristo. É Cristo que se coloca entre nós e este Deus que é fogo consumidor, para que nós não sejamos destruídos. Deus aqui é apresentado como juiz onipotente, justo, eterno, santo e vingador. Olha que coisa tremenda. Juiz onipotente, justo, eterno, santo, mas também vingador. Dura coisa é cair nas mãos de um Deus irado e engana-se quem pensa que ele não se ira. Chegamos à quarta taça, do versículo 8 e o versículo 9. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Os homens foram abrasados com grande calor e blasfemaram contra Deus. É interessante que antes disso, nós vamos ver nas trombetas o sol se escurecendo. Joel profetizou de que nos últimos dias o sol se escurecia. O que é isso? Alertas de Deus. Alertas de Deus, para que nós nos arrependamos. Mas agora, a coisa fica diferente. Porque de um sol escuro, eu posso até me esconder, ignorar, passar adiante. Mas de um sol causticante, eu não tenho como fugir do seu calor. O que é que isso vai me mostrar? Um superaquecimento global, meu irmão. Será que o mundo caminha para isso? Será que a humanidade caminha para este ponto aqui? De um sol causticante, impossibilitando os homens de viverem a cada dia. A terra fica mais quente. Deus, aos poucos, em doses homeopáticas, está nos chamando para Ele. E o que é que está impedindo este total aquecimento? Não são os homens que governam o mundo, é a igreja e o Espírito que estão nesta terra, segurando a ira do Deus Todo-Poderoso. Mas quando a igreja daqui for tirada, já não haverá mais quem detenha a ira de Deus. Quando a igreja daqui for tirada, e este dia está chegando, já não há mais quem segure a ira do Deus Todo-Poderoso. A terra ficará insuportavelmente quente. E aqui nós aprendemos uma outra coisa. Quando a advertência não é ouvida, a punição é sentida. Tanta advertência de Deus. Tanta advertência de Deus. Sim, já existe tantos projetos, né, para diminuir o aquecimento global. Mas o que está segurando o aquecimento global a níveis insuportáveis é a igreja, é o Espírito Santo. Mas quando ambos forem tirados aqui, no arrebatamento, quem segurará a mão de Deus? Quem impedirá a ira de Deus de vir sobre toda a terra? Quem vai segurar? Chegamos ao versículo 10 e o versículo 11, o tormento. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. Os homens mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram contra Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. A humanidade entra num colapso.
num completa desordem, as pessoas enlouquecidas. O trono de Satanás, o trono da besta é golpeado pela ira de Deus e desestabiliza tudo. Agora, algo que me chama a atenção, irmãos, que João vai fazer questão de ressaltar aqui em todo o tempo: não se arrependeram das suas obras. Não se arrependeram das suas obras. Blasfemam contra Deus. E aqui eu chego a uma conclusão: queridos irmãos em Cristo Jesus, quem não vem a Deus pela graça, não vem de maneira nenhuma. Ao invés dos homens se arrependerem, eles blasfemam. Até porque o arrependimento aqui é altamente difícil, pois o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, aqui já não mais está. Mas mesmo assim, trazendo isso para os dias de hoje, o que é que nos atrai a Deus? É a graça. Jesus disse: quando eu for levantado na cruz, todos eu atrairei a mim. O que nos atrai a uma verdadeira experiência de novo nascimento não é sofrimento e dor. Irmãos, desculpe o que eu vou dizer. Existe uma expressão popular que eu discordo radicalmente dela. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Não, irmãos. Quem não vem atraídos pelo Evangelho de Jesus Cristo, quem não vem atraído pela cruz, não vem de maneira nenhuma. Existe muita gente se escondendo de dores dentro da igreja. Existe muita gente na chamada dor, vindo para dentro da igreja para ver se resolve o problema daquela dor. Fulano quebrou, aí veio para Cristo. Está vendo? Não, ele veio para Cristo porque ele ouviu uma pseudo propagação de que Deus iria fazer ele prosperar, de que Deus iria restaurar. Ele está querendo resolver aquele problema. Fulano perdeu alguém, está emocionalmente desestabilizado, aí veio para a igreja. Ele veio para a igreja. Isso pode até se transformar numa possibilidade de que ele passe por uma experiência de novo nascimento e conheça Jesus Cristo, mas no dia que ele se encontrar com Jesus Cristo, ele vai descobrir que não teve nada a ver com dor, que não teve nada a ver com falência, que não teve nada a ver com vida desestruturada, com casamento quebrado. Só aconteceu verdadeiramente algo na vida dele quando ele teve uma experiência com Jesus Cristo e ele se sentiu o quebrado, o destruído, o arrebentado, porque sem Jesus não há salvação. E ele descobriu a graça salvadora. Irmãos, o que nos leva a nascer de novo não são problemas não resolvidos, não são doenças não curadas. O que nos leva a nascer de novo é uma experiência com a graça salvadora de Jesus Cristo de Nazaré. O problema desse tipo de mensagem, de que não vem pelo amor, vem pela dor, é um evangelho de consertar coisas quebradas. Um evangelho de barganhas e de trocas. Quebrado ou inteiro, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Prosperando ou falido, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Com saúde ou na doença, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. O que me alcançou não foi Ele resolvendo problemas meus. O que me alcançou foi a graça. Irresistível graça de Deus. Aqui, catástrofe. O trono de Satanás é golpeado. Os seguidores da besta sofrendo. Mas mesmo assim, a atitude é de blasfemar contra Deus, blasfemar contra Cristo. Quantas vezes nós ouvimos de pessoas blasfemando contra Deus diante da calamidade da humanidade? Se Deus é bom, por que tem gente que passa fome? Se Deus é bom, por que criança morre? Se Deus é bom, por que tem miséria no mundo? Quantas vezes nós não ouvimos isso? O que é isso? É a dor levando-nos a blasfemar contra Deus e não a nos arrependermos dos nossos pecados. Se Deus é bom, por que eu estou passando por isso? Se Deus é bom, por que tal coisa aconteceu na minha vida? O que é isso? É a dor como respaldo para blasfemar contra o Senhor. O que nos atrai a Deus não é dor, não, irmãos. O que nos atrai a Deus é a graça, é o evangelho poderoso.
Versículo 12 até o versículo 16, a destruição. O dragão, a besta e o falso profeta. E aqui estamos chegando no final, no desenrolar de todas as coisas. Estamos chegando no desenrolar de todas as coisas. O dragão, a besta e o falso profeta se unirão. Para quê? Para juntar as nações da terra contra Israel. Segundo período da grande tribulação. Olha o que é que vai dizer o versículo 13 e o versículo 14. Então eu vi 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. E o que é que são estes? São espíritos de demônios que operam sinais. São espíritos de demônio que fazem milagres. São espíritos de demônio que fazem coisas sobrenaturais. Pastor, e o reino das trevas faz isso? E como? E como? E vão ao encontro dos reis de todo mundo, a fim de congregá-los para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Uau! No versículo 15 nos mostra a derrota final do inimigo na volta gloriosa de Jesus Cristo. Versículo 15, no meio de tudo isso, as nações da terra, imagina o cenário, eu gosto de pregar isso quando eu estou lá em Israel, pregando de frente ao vale do Armagedon. Já estou orando para 2022 nós subirmos a Sião. A batalha do Armagedon, quando todas as nações se juntam no Armagedon e caminham em direção a Israel, em direção a Jerusalém, para tomar a cidade, para sitiar a cidade. E aí vem a grande surpresa, a vitória, a derrota do inimigo na volta gloriosa de Jesus Cristo. Olha o que é que ele vai dizer: eis que venho como ladrão. O que é isso? O fator surpresa. Bem-aventurados aquele que vigia e guarda suas vestes para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Todas as nações. Então congregaram os reis, versículo 16, no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Finalzinho da grande tribulação. Depois que os 3 últimos anos e meio da grande tribulação se completarem, as nações da terra se juntarão no vale do Meguido, vale do Armagedon, e caminharão para sitiar Jerusalém e matar os judeus que estarão ali dentro e destruí-lo. Israel será cercada e o povo estará cercado dentro da cidade. E no vale de Josafá se ajuntarão, que fica entre o Monte das Oliveiras e a cidade de Jerusalém. Mas aí o Senhor diz: eu venho como ladrão, eu surgirei, eu aparecerei de repente, eu entrarei no cenário, a vitória absoluta. E aqui a 6ª taça, o último estágio da punição divina, quando Jesus entra no cenário. Irmãos, que coisa gloriosa! E nós vamos ter agora o quê? A 7ª taça. O que é que ela vai dizer do versículo 17 até o versículo 21? O 7º anjo derramou a sua taça no ar e saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito, acabou, terminou, concluiu, chegou o fim. E houve relâmpagos, vozes, trovões e um grande terremoto, como nunca se havia desde que há homens sobre a terra. De tal foi o terremoto forte e grande, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes. As cidades das nações caíram. Deus se lembrou da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Todas as ilhas fugiram, os montes não mais se acharam. Uau! Diante do impacto, Deus diz: acabou, terminou, é o fim. Ele chega em cena, ele entra em cena para socorrer Israel de contra todas as nações da terra. Ele descerá do céu com grande poder e glória. Virá montado em cavalo branco, juntamente com os seus santos, a igreja que descerá juntamente com ele. Aleluia! Encerra-se aqui todas as coisas, toda a guerra, a punição divina sobre as nações reunidas diante de Jerusalém. A vitória de Jesus é completa, é final, é esmagadora.
os reinos deste mundo caíram, o inimigo foi vencido, a igreja triunfante, Jesus voltará em glória, o fim chegou, Maranata, aleluia. Mas, amados, como isso se dará? Não posso deixar de ler o relato de Zacarias. Olha que coisa espetacular. Esse terremoto, esta terra fendida. Zacarias capítulo 14, no versículo 4. Versículo 1 diz: Vem o dia do Senhor, no qual os teus despojos se partirão no meio de ti. Versículo 2 diz: Eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Olha a cena, olha o cenário. Eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, metade da cidade irá para o exílio, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então o Senhor sairá e pelejará contra as nações, como pelejou no dia da batalha. E como isso vai acontecer? O Senhor sairá, o Senhor descerá do trono, o Senhor descerá juntamente com a sua igreja. Versículo 4. Olha este versículo 4, irmãos. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Aqui está a cena. Quem já subiu a Israel comigo, né? Já imagina a cena. Aqui está o Monte das Oliveiras, o Vale de Josafá e a cidade na frente. As nações estarão reunidas no Vale de Josafá. Jesus descerá, diz a palavra, e os seus pés serão colocados no Monte das Oliveiras, que está de frente para a cidade, para o oriente de Jerusalém. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Geólogos já concluíram que existe uma falha geológica no Monte das Oliveiras, que se houver um terremoto, ele se abre. Se algo muito pesado for construído ali, ele se abre, pois ele vai se abrir. Quando? Quando Jesus descer do céu com a sua igreja e colocar os seus pés sobre o monte, o impacto dos pés de Jesus Cristo juntamente com a sua igreja sobre o monte fará com que o monte seja aberto ao meio, e ele olhará para a casa de Israel, ele se voltará, e Paulo vai dizer em Tessalonicenses que ele vai destruir o anticristo com o sopro da sua boca. Israel ficará impactada. Quem é este que está com os pés sobre o Monte das Oliveiras? Ele vai estender as suas mãos em direção a Israel. Capítulo 13 de Zacarias, versículo 6. Olha o que é que vai dizer. E se alguém lhe perguntar: que feridas são estas nas tuas mãos? Responderá ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Aleluia! Aleluia! Ele estenderá suas mãos e eles verão as marcas da cruz e perguntarão: que feridas são estas? Estas feridas eu adquiri na casa dos meus amigos. Capítulo 12, versículo 10. Sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica. Olharão para mim, a quem traspassaram, e o prantearão, como quem pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Naquele dia, ele estenderá as suas mãos para a casa de Israel, socorrendo Israel. Israel perguntará: que feridas são estas? E ele dirá: essas feridas eu adquiri na casa dos meus amigos. E ele derramará o espírito de quebrantamento sobre Israel.
E eles chorarão, eles se lembrarão, é isso que está dizendo Zacarias 12:10. Eles se lembrarão, olharão para mim, a quem eles transpassaram, e prantearão. Chorarão como quem chora por o seu filho único, chorarão amargamente, como quem chora por ter perdido o primogênito. Eu imagino essa cena. Quando eles olharem para Jesus, que veio em socorro contra todas as nações, que iria destruir Jerusalém, eles olharão para aquelas marcas e se lembrarão: quem é ele? Ele é Jesus. Ele é Yeshua. Ele é aquele que foi crucificado no monte chamado Caveira. Ele é aquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ele é aquele que disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejam aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis te juntar como uma galinha junta os seus pintinhos, mas tu não me quisestes ouvir. Por isso, não ficará sobre ti pedra sobre pedra. Tu serás sitiada, pisada, destruída, e não me verás outra vez, até que digas: Baruch Rabá, Hashem Adonai, bendito que vem em nome de Yahvé. Agora Jerusalém está sitiada, agora Jerusalém não tem mais esperança, agora Israel não tem mais socorro. Clamam e ele aparece. Amados irmãos em Cristo Jesus, só existe 2 lugares, só existe 2 grupos, só existe 2 povos. Os que carregam a marca do Cordeiro, cujo nome está escrito no livro da vida, que aguardam a volta gloriosa de Jesus Cristo, e aqueles que carregam a marca da besta, que rejeitam o Senhor, que rejeitam o preço que foi pago, que rejeitam a redenção, que rejeitam o sacrifício da cruz. E a grande pergunta é: de que lado você está? Aonde você quer estar no meio de tudo isso? De qual grupo você quer fazer parte? Você quer fazer parte daqueles que estarão na glória celebrando as bodas do Cordeiro? Ou você quer fazer parte daqueles que estarão prestes a sofrer a ira do Deus Todo-Poderoso? Davi disse: eu nasci em pecado me concebeu a minha mãe. É verdade. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. As taças são a manifestação da ira de Deus sem mistura. Mas a pregação hoje do Evangelho é a trombeta de Deus, cheia de misericórdia, chamando-nos ao arrependimento e a um encontro com Jesus Cristo de Nazaré. A minha oração a Deus é que esta palavra penetre no mais profundo do seu coração. É que esta palavra suscite em você uma consciência muito grande de que há um Salvador, de mãos estendidas, pronto para nos receber, pronto para nos perdoar, pronto para escrever o nosso nome no livro da vida do Cordeiro. E que se hoje abrirmos o nosso coração, Ele fará algo extraordinário na nossa vida. Pai, eu te agradeço por tanta luz, por tanto entendimento. Eu te agradeço pela possibilidade que tu nos dás de receber a tua palavra. Eu te agradeço pelos teus ensinos, pelas tuas trombetas, pelos teus alertas, pelo teu chamado ao arrependimento, ao quebrantamento. Pai, eu te agradeço porque em Cristo há uma chance, há uma possibilidade. E hoje, mais uma vez, nós abraçamos esta chance, nós abraçamos esta possibilidade, nós reconhecemos o preço que foi pago e agarramos com unhas e dentes este perdão adquirido, esta redenção liberada. Pai querido, Pai santo, Pai amado, Pai das luzes, que esta palavra de vida permeie cada coração, que esta palavra de cura, que esta palavra de transformação, que esta palavra de salvação alcance cada vida, cada família, cada canto desta terra. Que este evangelho do reino seja pregado nos 4 cantos da terra e que não haja resistência, Pai, à tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada vida que se expôs à tua palavra neste dia. Obrigado, Senhor, por cada coração que se abriu à tua palavra. Obrigado, Senhor, por cada casa que está recebendo dia após dia a tua presença e a tua palavra.
Obrigado, Senhor, porque eu sei que nós nunca mais seremos os mesmos, que as nossas vidas jamais serão as mesmas, pois aqueles que se expõem à Tua palavra são transformados por ela, pois a Tua palavra é agente de transformação. E eu oro, Senhor, por cada vida, eu oro por cada família, eu oro por cada casa. Eu oro também, Senhor, por cada dízimo, cada oferta trazido na Tua casa, como obediência à Tua palavra, como princípio de fé. Eu oro, Pai, para que haja provisão na casa de cada um. Eu oro, Pai, para que todas as necessidades sejam supridas. Eu oro, Pai, para que o teu povo não tenha falta alguma, que não encontre provisão em ti. Eu oro, meu Deus, abençoando estes dízimos e estas ofertas. E eu faço isso no nome bendito e poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém e amém. Amém, meus amados. Amém, meus queridos. Deus falou com você. Eu espero que esta palavra tenha ministrado ao seu coração. Você que faz parte da igreja, da Find Glory, que está aqui na Europa, você tem aí os dados da conta da igreja, onde você pode depositar o seu dízimo, as suas ofertas. E, repetindo, no próximo sábado, nós estaremos cultuando a partir do nosso santuário aqui em Londres e no domingo em Bristol, no domingo também em Southend-on-Sea e na terça-feira em Canterbury, voltando aos nossos cultos presenciais, glória a Deus, com restrições, uso de máscara, distanciamento social, medição de temperatura, tudo bonitinho, né? Um número menor de pessoas dentro do templo, por isso nós vamos disponibilizar durante a semana os links onde você pode reservar o lugar para você, para a sua família, para que juntos possamos ir cultuar a Deus e eu tenho certeza, vai ser um tempo, sim, glorioso para as nossas vidas. Amém? Então eu espero por vocês aqui e vocês que estão aí em outros lugares do mundo, vão receber a palavra domingo, final de semana que vem, ceia do Senhor, vai ser algo assim glorioso. Deus abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus te renove em nome de Jesus Cristo. Que Yahvé te abençoe e te guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Que a graça salvadora de Jesus o Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, e a presença do Espírito Santo de Deus esteja conosco, com as nossas famílias e com toda a igreja espalhada na face da terra, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Deus os abençoe, Deus os guarde. Fiquem com Deus, todos vocês. Shalom, shalom.